Dentre as outras partidas ainda do nosso Campeonato Brasileiro, a Série A do Brasileirão, a gente vê o jogo entre Figueirense e Fluminense, esse jogo sim decisivo, jogo de um dos desesperados aí do Campeonato Brasileiro, e teve muita comemoração depois do jogo, viu? Esse gol que foi um empurrão ali ainda que o jogador do Figueirense tacou pra cima do marcador do Flu, uma falha da zaga, o lateral que não deu conta, depois foi na correria e nada, viu? Levou aquela trombada, ficou pra trás. Teve vascaíno falando que aquilo ali foi falta, na minha opinião, jogada normal, viu? Foi até incompetência do jogador do Fluminense, sim, e depois o do Figueirense, que foi oportunista, né? Ali a gente vê realmente a questão que tivemos após essa partida, né? A comemoração, né, gente? Porque Figueirense conseguiu manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro, foi festa, foi tranquilidade, a gente viu o torcedor deitado no chão ali, comemorando, fiquei na Série A, hein? Não desci, sou forte, mas o Figueirense tem que melhorar, é muito se quiser ainda manter-se bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Não adianta nada ficar lá para ficar disputando toda vez o Z4. O técnico do Figueirense foi lá pro meio da torcida. Então, Figueirense que conseguiu realmente este feito de manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não tá tudo de bem não, viu? Tem que ainda melhorar bastante, tem que evoluir bastante a equipe do Figueirense, caso queira manter-se bem em 2016, né? Ainda tem os campeonatos estaduais, pode-se dizer até uma preparação para a equipe, mas assim mesmo que consegue agora manter-se na Série A, já tá bom, pelo menos, né? Não caiu para a Série B, e se eles não caíram, por um outro lado, o Vasco decepcionou todos os torcedores que no segundo turno estavam sim acreditando, mas sabe qual que é a verdade? O Vasco cavou a sua cova lá no primeiro turno, ó, perdeu tudo no primeiro turno e agora o Vasco que cai para a segundona, para a Série B do campeonato. Pensa se não tem flamenguista zoando, se não tem torcedor do Flu zoando, se não tem botafoguense também zoando, a coisa tá feia. Diz que agora a segunda-feira é Vasco, viu? Toda segunda tem Vasco e Vasco é na segundona. E um detalhe é que esse jogo foi 0-0 ainda, Curitiba e Vasco. Teve um lance até polêmico, né, que foi esse aí, mais uma vez envolvendo o Nenê, que todos os torcedores vascaínos pediram pênalti. Não foi um lance assim, claramente absurdo, uma jogada assim clara de pênalti, mas ainda assim o marcador do Curitiba que chegou forte de fato na marcação, mas a verdade, gente, é que falta mesmo a competência. Se o Vasco tivesse tido competência durante a competição, não iria ter que brigar lá embaixo, lá no Z4, para manter-se na Série A. Então, caiu, quem sabe o ano que vem ainda melhor. Esse chute ridículo também aí do jogador da equipe do Curitiba, o camisa 91, Curitiba que conseguiu com esse empate também continuar na Série A do Brasileiro. O Eurico Miranda já deu depoimento falando que ele é o culpado de tudo, assume toda a culpa. Eu concordo, viu? É o culpado, enquanto ele não sair de lá, não vai voltar aos trilhos do futebol vascaíno. Mas um detalhe curioso foi um torcedor do Curitiba na maca, viu? Foi pro estádio numa maca e torcendo lá, camisa do Coxa e tudo, tava nem aí que tava acontecendo, se tava doente ou não, mas o detalhe é que ele foi, compareceu, eu completo esse time, e lá na maca, gente, pensa bem, fanatismo é tudo, mas aqui tem que ter consciência também, né? Talvez o rapaz chegou lá na maca, viu o jogo, conseguiu sair feliz ainda, já que o Coxa continuou na Série A, e ainda disse, viu, eu completo esse time, o clube do Curitiba, que continua na Série A do Brasileiro. E se por um lado eles continuam, Eurico Miranda, que eu falei que assumiu a culpa, saiu bravo, viu? O cara saiu chutando, cuspindo abelhas, muito bravo, não falou com a imprensa, não falou com ninguém, tava com um barbão ali também, parece um mafioso, né? Como sempre, o mafioso Eurico Miranda, faltou só o charuto ali dele, saiu, não olhou para a câmera, nem pensou em dar entrevista, saiu bravo, depois assumiu a culpa, disse que não tinha nada que colocar a culpa em outras pessoas, ele que foi integralmente o culpado dessa história toda do Vasco cair. E eu acho que, como eu já disse, né, só para reforçar, enquanto Eurico Miranda, que está de Papai Noel ali, não sair
do Vasco não vai acabar, viu? Olha lá, parece até que foi preso, viu? O jeito que ele sai ali, mas não foi, né? Presidente do Vasco, mafiosão, tudo, mas assim mesmo o Vasco, um grande clube, quem sabe agora mantém-se bem, vai lá na Série B, arruma a casa e volta o ano que vem pra Série A se voltar, né? Vamos torcer por isso. E se teve ainda comemoração, rapaz na maca, torcedor do Figueirense no chão comemorando, teve choro do Vasco, né? Lógico que ia ter jogadores chorando, teve também torcedores inconformados com o rebaixamento, mais uma vez, o tri-rebaixado Vasco, e aquilo, né, fica para a história a equipe do Vasco que não conseguiu se manter na Série A em 2015. Como eu já disse, né, uma equipe de tradição, a gente torce para que volte a elite do brasileiro, mas teve chororô para todo lado, jogadores que sim, se esforçaram no segundo turno, a gente tem que reconhecer o Nenê que jogou, arrebentou de jogar futebol no segundo turno, Jorginho que, na minha opinião, se ele tivesse antes um pouco no futebol vascaíno, aí sim o Vasco não ia cair. Porque se você for colocar no papel, a campanha do primeiro turno, sim, era de rebaixado. Agora, do segundo turno, era de G4. O Vasco que conseguiu muitas vitórias. Aí também o gringo da equipe do Vasco, o Riascos, que não conseguiu, mesmo com aquela dança maluca que ele faz depois dos gols. O Vasco rebaixado e daqui a pouco você confere ainda a nossa classificação do Campeonato Brasileiro, já que tem algumas partidas ainda a serem exibidas, hein? A gente vai para mais um rápido intervalo e em seguida, sim, a gente fala até do nosso famoso meme da rodada, hein? Fique ligado.